nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos. A Diocese de Chapecó, então, estará proporcionando um momento de formação para os nossos grupos de oração e para quem mais quiser aproveitar desse material. Como primeiro momento formativo, nós vamos trazer algo que é muito especial para nós que somos cristãos, que somos católicos. Trazer um conhecimento sobre a oração do Rosário, ou seja, buscar entender e se aprofundar um pouco mais no que é essa oração, da onde vem essa oração, o que essa oração nos possibilita se nós nos dedicarmos a ela, não é? Então, o que nós podemos estar trazendo para a nossa vida, o que nós podemos ter como benefício, qual é o propósito dessa oração, se é válida, se não é. Então, vamos tratar desse tema. Em especial nesse momento que estamos vivendo essa pandemia mundial, onde o mundo parou, onde todos estão parados, né? Tanto na igreja, quanto na sociedade civil, quanto no trabalho, todo mundo como se tivesse congelado o tempo, não é? Talvez nós olhando um pouco mais aprofundado com olhos da fé, nós poderíamos até dizer que esse é um momento profético, é um momento, né, onde muitas profecias se encaixam. Não necessariamente é o cumprimento dessas profecias, mas é um grande sinal de algo que eu não me lembro, não me recordo de ter acontecido há muito tempo, né? Pelo menos no período da minha vida não aconteceu. Mas do mundo parar, todos os países pararem por causa de uma pandemia. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre o que é a oração do Rosário para as nossas vidas. Vamos lá. Bom, ultimamente a gente tem visto, né, na televisão, você liga a televisão, liga o rádio, qualquer lugar que você vá, né, que vai no mercado, se encontre com pessoas, a situação atual do mundo, ela é crítica. Mas vamos fazer uma simples analogia, um simples pensamento, um simples raciocínio, né? De tudo isso que estão nos dizendo, tudo isso que a gente está recebendo, dia após dia, minuto após minuto, perceba que o mundo todo está concentrado nesse assunto do coronavírus, né? Assunto dessa pandemia. Está desintegrando os mercados mundiais de capitais, de ações, de bolsas de valores. Os mercados estão, as empresas estão todas paradas, tudo focando no coronavírus. Agora eu vos pergunto, e se por acaso, né, desse tempo todo, esse tempo que está sendo destinado a esse pensamento, se 5% desse tempo fosse direcionado a Deus? Ou seja, pensem vocês que, por exemplo, né, uma emissora de televisão que destina seu tempo integral a noticiar esse assunto, se ela destinasse 5% para edificar a fé em Deus, será que essa situação estaria assim? Será que ano após ano, se a gente for fazendo uma regressão, né, teria surgido H1N1, teria surgido a gripe aviária, teria surgido o Zika vírus, teria surgido o chikungunya, teria surgido todo esse tipo de problema, né, que a dengue, teria surgido coronavírus nessa sociedade, no mundo hoje, fazendo com que todo mundo parasse, se a mídia, se as autoridades, os governadores, os prefeitos, governadores, os presidentes, né, as pessoas que estão no comando, elas de fato
assumissem um compromisso com Deus, destinassem 5%, não precisa destinar tudo do seu tempo, mas desse importância a Deus, desse um direcionamento, né, sobre as suas atividades para Deus. Será que essa situação estaria desse jeito? E aí uma pergunta que eu quero fazer, né? Ah, mas então você está dizendo que Deus então está cobrando algo, né? Então uma pergunta que eu quero vos fazer você já parou para pensar que talvez isso seja, veja só, não estou dizendo que mas talvez todas essas epidemias, todos esses problemas que tiveram no ramo da saúde, né? Será que tudo isso não está culminando agora no coronavírus, né? Não está sendo um castigo de Deus? Aí você vai me dizer, não, mas veja só, Deus não castiga, Deus, será que não? Peço para você pegar a sua Bíblia lá, em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, né, vai dizer assim: pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Ou seja, você quer ser um filho de Deus? O mundo, todas as pessoas, a gente sabe que todas as pessoas, elas são chamadas por Deus, todas elas. Independente da fé que ela pratica, da sociedade que ela está, Deus vai achar um jeito de chegar nela. Mas talvez nesse momento Deus já fez tanto, já se colocou tanto na direção do ser humano, da sociedade, dos povos, né? E foi tão negado, foi tão afrontado, foi tão esquecido pela sociedade, pelos governantes, pelo mundo, que não resta outra alternativa a um pai amoroso enviar um castigo. Não é assim? Como é que faz um pai dentro de uma casa quando o filho teima em desobedecer? Ele vai fazer todas as formas. Uma das formas é castigar o filho com uma palmada. Talvez esse coronavírus está sendo uma palmada na bunda de uma forma globalizada. Ou seja, Deus pegou o mundo por inteiro, né, e está dando uma palmada na bunda dizendo: ou vocês voltem para mim, ou vocês vão sofrer consequências terríveis dos atos de vocês. A gente não pode esquecer, a nossa fé é muito clara com relação a isso. O mundo, talvez, a maioria das pessoas no mundo, de 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas estão no mundo, talvez lá 7,5 bilhões de pessoas, quase a totalidade, são pessoas mortas já. E Deus está tentando dar um chacoalhão, né, para que as pessoas parem, meditem, voltem atrás. Opa, realmente, de uma hora para outra a gente pode morrer. Mas você já está morto se você está distante de Deus. É isso que as pessoas não conseguem discernir, não é? Então, esse é o assunto. Será que Deus não está fazendo esse chacoalhão? Para mim, no Reino de Fé, é muito claro isso. O ser humano, né, em muitas nações, os governantes estão aprovando o aborto, estão aprovando atos obscenos, atos que a Sagrada Escritura nos diz que são atos abomináveis diante de Deus. Mas não, nós teimamos, o ser humano teima em querer afrontar a Deus, não só com as práticas, mas incentivando a essas práticas, incentivando essas pessoas a cometerem essas práticas e levarem seus filhos a fazerem isso, e levarem as pessoas a irem de afronta ao que agrada a Deus. Então, veja só, realmente eu tenho acompanhado muitas notícias ao redor do mundo e tenho visto que é recorrente, país após país está afrontando com inúmeras leis sendo aprovadas diante de Deus, diante de toda a sociedade, né, diante do mundo, aos nossos olhos, leis que afrontam diretamente as leis de Deus, né, que desagradam, e ninguém está fora do alcance, porque todos nós somos criaturas de Deus, não é assim? Então, Deus está nos chamando a voltar os nossos olhos a Ele. Gostaria de trazer um assunto, um tema que que aconteceu, né, um caos
histórico que aconteceu lá no século VI, bem antigo, mas que é histórico dentro da nossa igreja. E aconteceu em um dos pilares, né, como está acontecendo agora com o Papa Francisco, fez aquele ato de fé na frente da praça lá no Vaticano, lá ele fez aquele ato de fé, né, aquela oração, aquela bênção para o mundo, né, Urbi et Orbi. Aconteceu isso lá no século VI. Aconteceu de uma forma um pouco diferente, afinal cada pessoa tem um comportamento diferente, cada papa tem um perfil diferente. Naquela época o comportamento, né, foi do Papa Gregório Magno. Ele teve um comportamento diferente frente à peste que avançava por toda a Europa, já tinha dizimado a cidade a leste de Roma, a oeste de Roma, todo o entorno já estava tomado e por fim chegou a Roma. E aí, na época, até o Papa vigente, quando chegou a peste, era o Papa Pelágio. Pelágio II, ele morreu por causa dessa peste. E aí o sucessor dele se chamou Papa Gregório Magno. Né? Então, esse Papa, né, quando ele chegou no poder, já estava tomado pela epidemia. E ele tem uma atitude de certo rigor e de muita fé diante dessa peste. Ele pega, os cidadãos romanos já tinham assumidos que era um castigo de Deus, porque a corrupção tomava conta de toda Roma, né, de toda do seu entorno. Eles viam, era evidente a corrupção das leis de Deus, do comportamento do ser humano, o comportamento dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, né, a moral e a fé estavam se perdendo, estavam muito distantes de Deus. E aí o Papa, né, vendo o que estava acontecendo, ele convida os romanos a seguirem, né, a exemplo do que diz lá na Bíblia, no povo de Nínive, né, ele convida o povo a seguir de forma penitente, com contrição no coração, né, a seguir a ele em uma procissão por toda a cidade de Roma, né, por toda a cidade até a Basílica do Vaticano. Né? Então, conforme o cortejo ia indo, conforme eles iam andando pelas ruas da Roma Antiga, né, de uma forma lenta, né, iam fazendo penitência de pés descalços, com as cabeças todas cobertas de cinzas, bem a exemplo dos habitantes lá de Nínive. Né? Eles iam fazendo isso. Durante a procissão, a praga que já estava num nível que não tinha mais, né, dá para dizer assim, o jeito que está hoje Roma, lá ou outros lugares do mundo, olhando para aquela situação, eu acho que aquela situação era muito pior, porque quando eles iam caminhando pela cidade de Roma, no período de 1 hora que eles começaram a caminhar, a praga tomou tamanho a conta da população que 80 pessoas, 80 daqueles que estavam caminhando junto ali na procissão, caíram mortas. Mas Gregório Magno, o Papa, né, firme na fé, ele diz assim, continuemos, porque o Senhor vai nos dar a vitória. Né? E incentivava o povo a caminhar junto com ele, veja, unido, não tinha olhar para a praga, não tinha olhar para o que estava, para aquelas pessoas que estavam caindo, ele tinha um olhar para Deus, tinha um olhar de fé, tinha um olhar firme de que Deus iria agir naquela situação, naquela peste. Né? E assim foi. Ele pegou naquela procissão e disse para levar na frente da procissão, né, vendo tudo que estava acontecendo, colocar a imagem da Virgem, da Nossa Senhora, na frente da procissão para que ninguém mais fosse acometido daquela praga. E aí quando eles chegaram nos portões da cidade, né, chamava lá Mausoléu de Adriano, né, foi uma cidade que liga ao Mausoléu de Adriano, em cima da igreja, de repente o Papa visualiza um coro de anjos cantando. E eles cantavam
uma canção que dizia: Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Né? E daí o Papa responde, né? Rogai a Deus por nós, aleluia. Então essa oração é conhecida hoje na igreja como a Regina Caeli. Né? Depois disso, dessa canção ter parado, o Papa olha para cima da igreja e visualiza então um anjo. E esse anjo estava com uma espada enorme, cheia de sangue. E o anjo pegou a espada e limpou o sangue que escorria pela espada. Depois de ter limpado essa espada, limpado o sangue, ela embainha, coloca na bainha de volta a espada como sinal de que a punição tinha chegado ao fim e que o castigo tinha chegado ao fim. Veja, um anjo em cima daquela igreja. Depois aquela igreja foi nomeada como Igreja de Santo Ângelo, né? Mas enfim, percebam que nos nossos dias, será que a corrupção, será que a imoralidade, será que a forma com que lidamos na nossa sociedade, ela está mais em desagravo a Deus ou está mais avançado ou menos do que estava naquela época, né, lá no século VI? É uma questão bem complicada se você parar para pensar tudo o que está acontecendo no mundo, não é? Um outro caso que eu quero vos apresentar, que vem muito em direção a esse outro, é o de Nossa Senhora de Akita. Aconteceu que teve uma aparição de Nossa Senhora, uma irmã, lá no Japão, no ano de 1973. Essa irmã, a irmã Agnes, ela, antes dessa aparição, ela tinha ficado uma década paralisada por causa de uma cirurgia que ela tinha feito. Uma cirurgia que foi mal sucedida, enfim, ela ficou uma década paralisada. Após ela tomar água, a água de Lourdes, né, onde Nossa Senhora apareceu em Lourdes, nasceu uma fonte lá, brotou uma fonte de águas, né, e essa água é abençoada. Então ela tomou aquela água e melhorou, instantaneamente. Depois ela melhorou significativamente, mas ela ficou totalmente surda. E aí após isso ela foi morar em Akita. E ali, junto num convento bem simples, das feiras, um convento chamado Sagrada Eucaristia, em Akita, no Japão. E ali, naquele lugar, ela teve então a aparição de Nossa Senhora em 1973. Veja, não fazem 50 anos que teve essa aparição. Há menos de 50 anos, em torno de 45 anos. Nossa Senhora, 42 agora, né? 40, mas enfim, ela, nos dias 5 de julho, 3 de agosto e 13 de novembro, ela recebeu a visão de Nossa Senhora com 3 mensagens. A primeira mensagem, Nossa Senhora disse para ela que ela iria ficar curada. Ela iria voltar a escutar novamente. A segunda aparição, então, em 3 de agosto, Nossa Senhora aparece e diz: Deus está preparando para infligir um grande castigo em toda a humanidade. E que Maria e Jesus estariam interferindo, nesse castigo. Jesus e Maria estavam interferindo para que Deus não castigasse, para que o Pai não enviasse esse castigo tremendo sobre o mundo. E aí continua dizendo: para aplacar a ira do Pai, Jesus e Maria estavam interferindo. A mensagem dizia que apenas orações, penitências e sacrifícios corajosos poderiam aliviar a ira divina. Então veja só, Jesus e Maria estavam interferindo, se colocando entre Deus e o mundo para que o Pai não enviasse esse grande castigo ao mundo. Certo? Mas pedia que nós, seres humanos, orássemos, fizéssemos penitências, sacrifícios corajosos, para que assim esse castigo, essa ira divina fosse aliviada.
E aí vem outra mensagem lá em 13 de novembro. Né? Vai dizer assim, Nossa Senhora, né, teria dito que caso os homens deste mundo não se arrependessem, Deus iria infligir uma terrível punição a toda a humanidade. Veja só, uma terrível punição a toda a humanidade. Não é mais localizado, não é mais só lá na China, só lá na Europa, só lá. Não é o que nós estamos vivendo hoje? Né? Continua, tal punição que seria maior do que o dilúvio, se trataria de um meteoro, descrito em detalhes pela Virgem. Fogo irá cair do céu e vai eliminar uma grande parte da humanidade. A única salvação, agora ela dá o remédio, ela dá a solução, ela dá o que poderia, né, impedir essa ira divina. Né? A única salvação seria recitar o rosário diariamente. Aí você vai dizer, mas eu rezo do meu jeito lá em casa. Tudo bem, mas não é o rosário. Não é a oração que foi pedida. Tudo bem, você está em comunhão, você está buscando a Deus, está buscando, isso agrada com certeza a Deus, mas não é a oração, não é aquela oração que foi pedida, que foi direcionada por Nossa Senhora para aplacar a ira de Deus sobre a humanidade. Então Deus permite que Nossa Senhora venha nos trazer a solução para todos os problemas. E ela diz, a salvação seria recitar o rosário diariamente. Veja, nós estamos num período profético, porque as punições, esse tipo de castigo, esse tipo de mal que está atingindo o mundo, ele não está atingindo mais somente uma parte do mundo, uma parte da sociedade, uma parte, não, é o mundo inteiro. Em todos os países hoje sofre de uma forma ou de outra. Ou se intensificar e demorar a ter a solução para essa pandemia do coronavírus, vai ter crise econômica, vai ter crise nas famílias, as famílias vão começar a se dividir, começa a faltar comida dentro de casa, começa a ter briga, começa a ter discussão, desavença, começa ninguém mais se entender. Se as pessoas não estiverem em oração, em especial a oração do Santo Rosário, a desunião vai tomar conta. A desavença, a intriga, a maldade vai tomar conta do ser humano. Veja, nem está faltando alimento, mas a gente consegue visualizar vídeos hoje na internet de pessoas que brigam por algo que não falta. Elas brigam no supermercado, estão em desavenças. São situações absurdas. Imagine se vier a faltar. Você consegue empreender? Então a maioria dos seres humanos não está dando atenção a Deus, não está dando importância. Deus sempre, sempre, sempre na história, ele mandou seus profetas avisarem que ele iria punir. Sempre. Pega a Bíblia e leia, desde o primeiro capítulo até o último. Ele sempre mandou avisar que iria acontecer. E a exemplo de Nínive, eles acataram, não é? O mesmo exemplo de lá, agora ele está se utilizando dessa irmã Agnes para anunciar um grande castigo sobre a humanidade. E esse castigo talvez agora ele veio um simples chacoalhão, dizendo, olha lá, comecem a rezar, deem importância às minhas mensagens, deem importância a mim, porque o castigo virá. Pensa comigo, será que de uma hora para outra uma pessoa começa a rezar direto? Não começa. Ela não cria o hábito, ela não vai começar a rezar. Então Deus, veja como Deus é misericordioso. Deus ele vai possibilitando uma forma agrária, ele não chega com meteoro e larga sobre a humanidade. Ele coloca inúmeras situações muito leves e vai aumentando a graduação, vai aumentando o peso com o passar do tempo, quando ele vê que as pessoas não param e não voltam atrás no seu comportamento. Então ele vai aumentando, até que um dia chega esse tal meteoro. Mas esse momento, então se você pegar o H1N1, era
era um castigo um pouco mais leve, digamos assim, não é? Atingiu parcela, não chegou a parar o mundo inteiro. Parou talvez um lugar aqui, outro lugar ali, bem isolado. Então, mas acontece que o mundo não voltou atrás. Piorou, aumentou a sua depravação moral, sua depravação, né, contra a moral de Deus. Deus então possibilita um castigo um pouco maior, que é o que nós estamos vivendo agora, que atinge todos os ramos da sociedade. Mas ele dá um remédio. Vocês querem ter a solução para todos esses problemas? Rezem o rosário diariamente. Veja só, então essa mensagem se dá lá em 1973, tá? E aí cessou. A irmã Agnes não teve mais visualização de Nossa Senhora, não teve mais aparição, não teve mais nada. Então de lá até hoje, até 2020, 2019, 2020, passaram-se 47 anos, ok? Acontece que o ano passado, em outubro de 2019, essa mesma irmã Agnes, já velhinha, agora com 88 anos de idade, ela recebe a aparição de um anjo. E esse anjo vem trazer uma mensagem, e ela pensa, mas será que é de Deus esse negócio aí? Eu não vou divulgar essa mensagem. Pode ser que não seja, né? Porque aí passou-se 2 dias, ela foi para a missa e na homilia, né? E a leitura dizia assim, a homilia, depois a leitura, né? E depois a homilia, falava exatamente sobre os habitantes de Nínive, né? Sobre aquele caos em que o profeta foi enviado, né? E aí ela reconheceu, opa, então eu preciso comunicar esse negócio ao mundo, para que as pessoas se cubram novamente, né? De cinzas e rezem. E a mensagem dizia assim: é bom que diga a todos, cubram-se de cinzas e rezem o rosário penitente todos os dias. Isso foi agora, em outubro de 2019. A irmã Agnes tem uma visualização do anjo, uma aparição do anjo pedindo para que as pessoas se cubram de cinzas e rezem o rosário de forma penitente, né? E aí ele ainda complementa dizendo, em especial a ela, que ela precisa se tornar uma menina e oferecer sacrifícios todos os dias. Ela já está velhinha, né? Precisa voltar a ter aquela ardor, aquela oração penitente. Uma senhora de 88 anos. E aí eu e você precisamos fazer o quê? Nos cobrir de cinzas e rezar o rosário penitente. E veja, logo após agora, já no ano de 2020, já vem com tudo essa pandemia, né? Então vamos lá, vamos cair então na nossa né, porque muitas pessoas eles olham para o rosário e eles dizem, mas meu Deus, é só repetir essa oração, é só oração repetida, o que isso vai voltar, o que isso vai acrescentar, né? Ficar ali 1 hora rezando aquele negócio ali, né? Não sai do chão, fica ali. Então a gente precisa conhecer, tudo aquilo que a gente não conhece, a gente não compreende, a gente não ama, a gente não gosta. A gente precisa aprender a rezar o rosário, precisa conhecer um pouco mais do que é o rosário, né? Para que serve, como é que a gente reza o rosário? Será que é só repetir a oração assim, né? Então primeiro essa questão da oração repetida, eu gostaria que você prestasse um pouco de atenção de que para pensar você, né? Você não comeria 3 vezes ao dia, 4, 5 vezes se você não gostasse de comer, se alimentar. Se você tivesse, né, você iria diminuindo às vezes. Então, você faz aquilo ali de forma repetida, não é? Ninguém fica perito, por exemplo, pegue você, se você não tem prática de pregar um prego, um martelo e um prego, se você não tem prática, pegue você um prego e vai lá e martela uma vez, vê se você vai conseguir pregar um prego. Você não vai conseguir, você vai se machucar o dedo, né? Mesmo para pregar um prego, você precisa dar 2, 3 marteladas, você precisa repetir o negócio ali, aquela ação de martelar. Para você ficar um bom cara, né, um carpinteiro bom, um cara que pega o prego, um carpinteiro bom é aquele, parece que ele joga o prego já cai já pregado, é impressionante.
Agora, quem não tem prática precisa dar umas 20 marteladas no negócio, no prego, para ele ficar no lugar que ele precisa ficar. Vai ver uma pessoa que tem experiência com o prego, ele precisa fazer inúmeras vezes aquilo ali. A mesma coisa acontece com a oração. Para a gente ter uma eficácia na nossa oração, a gente precisa repetir inúmeras vezes. A gente precisa percorrer um caminho de repetição, de desgaste, de fadiga, de fazendo a mesma coisa, porque existe um caminho interior a ser desenvolvido ali. Para você pegar perícia, para você pegar aquela... ficar consistente. Você chega e se coloca em oração e de repente você já entra em essa. Não vai acontecer do nada. Você precisa percorrer um caminho para acontecer isso. E Jesus vem nos demonstrando isso. Se você pegar lá a Bíblia, né? Marcos capítulo 14, lá no versículo 36 e 39, onde Jesus ele se coloca para rezar, né? Se não me engano, no Horto das Oliveiras, né? Depois ele volta até os seus discípulos, eles estão dormindo, né? Aí ele exorta os seus discípulos, depois ele volta para o lugar que ele estava e ele reza com as mesmas palavras ao Pai. Ou seja, ele repetia as suas orações, ele repetia, era repetitivo com o Pai nas suas orações. Né? Jesus ensina a rezar de forma repetida, lá em Lucas capítulo 18, versículo 1 a 7, vai dizer que é preciso rezar sem cessar. E fala até numa parábola do juiz iníquo, né? Por que o juiz acatou o pedido daquela viúva, né? Porque ela ia lá repetidas vezes e ficava importunando aquele juiz com a mesma petição, com o mesmo pedido sempre, né? Não bastava ter pedido uma vez? Não, o juiz não ia atender. Ela repetia, todo dia incomodava aquele juiz lá. Incomodava até que chegou um momento em que o juiz disse, eu vou atender essa mulher porque ela para de incomodar. Ela larga do meu pé. Mas é assim. É assim que deve ser. Jesus diz, é assim que tem que fazer a oração junto de Deus. Repetir as suas petições. Né? Os santos, eles rezavam repetidas vezes o dia inteiro. Né? Se você pegar o ensinamento de quem ensina como se deve rezar, em especial os monges do deserto, eles ensinam que em tudo que você for fazer, você tem que estar rezando. Né? Primeira coisa, você reza. Você cansou de rezar, né? Aí sim você vai ler, vai fazer uma coisa, vai se instruir e tal. Né? Aí você volta para a oração. Sempre você vai estar rezando, sempre rezando. Seja repetido, seja... né, fazer uma oração diferente, mas sempre de uma forma insistente e repetitiva, para que você consiga elevar o teu espírito em meditação e contemplação. Mas sempre repetindo orações. Você não vai conseguir se manter sem cessar, fazer uma oração que nem Jesus pedia, uma oração sem cessar, sem que você repita as orações. Está entendendo? Como é que você vai... Você tem que ter muito argumento para conversar. Pega você, uma pessoa do lado, e começa a conversar com ela, você chega um ponto, em 30 minutos, você não tem mal o que falar para ela. Ela está ali contigo, né? Você começa a conversar, você acaba o assunto. Por isso que é importantíssimo a oração sair das palavras, é um meio, é um caminho, a repetição é um caminho, é uma forma de quebrar a dureza do coração, a dureza que a gente vive para o exterior. A gente quebra essa dureza com a oração, a repetição na oração. Quebra essa dureza do coração e começa a adentrar numa vida interior, num caminho de internalização, um caminho de aprofundamento espiritual, um caminho onde o coração, a tua alma passa a rezar por si só, sem precisar de palavras, passa a contemplar Deus. Esse é o caminho da oração repetida, que os experimentados na oração, né, eles nos levam a percorrer. Então a gente precisa entender isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. A repetição nos leva à perfeição. Ok? Repita isso e grave na sua cabeça. A repetição nos leva à perfeição. Se alguém vier dizer que não se deve rezar a oração repetida, você diga assim, afasta-se de mim, Satanás, você não vem de Deus, não é a coisa de Deus. Não é? A igreja aconselha e incentiva esse tipo de oração. Né? Várias indulgências, se é aplicada ao terço, a via sacra, ladainhas diversas, né?
Veja, tem um livro lá, um manual de indulgências, né, da igreja. Tem inúmeras orações lá que a gente pode aproveitar, né, para ter esses benefícios que a igreja nos incentiva a praticar. Nossa Senhora, né, em Lourdes, Fátima, Garabandal, Akita, Medjugorje, né, Nossa Senhora de Santa Cruz aqui em Erechim, chegou a aparecer aqui em inúmeros lugares do mundo, da Rosa Mística. Quando ela aparece, que ela pede a oração do Rosário. Eis a oração para a família, para a nossa vida, para todas as situações que nós possamos ter. Quer ter sucesso na tua vida? Rosário. Quer ter benefício financeiro? Rosário. Quer ter um alívio na tua profissão? Rosário. Quer ter união na família? Rosário. Qual que é o problema que você ter? Rosário. Ah, mas eu rezo do meu jeito. Tudo bem, reza do teu jeito. Mas se você quer ter a eficácia, a plenitude da perfeição de uma oração, é o rosário. Ok? Vamos entender um pouco mais sobre o rosário, então. Nossa Senhora disse uma vez ao bem-aventurado Alano, né? Dizia assim: quero que saibas que apesar de haverem várias indulgências já concedidas ao meu rosário, acrescentarei muitas mais para cada 50 Ave-Marias rezadas, ou seja, cada terço, né? Para aqueles que rezarem devotamente de joelhos, estando, é claro, livres do pecado mortal. E todo aquele que perseverar na devoção do rosário, continua Nossa Senhora falando, todos aqueles que perseverarem nessa devoção, rezando essas orações e meditações, será recompensado por isso. Eu lhe obterei completa remissão. Agora preste bem atenção nesse negócio aqui. Eu lhe obterei completa remissão da pena e da culpa. Pena e culpa, grave isso aqui, já te explico o que é isso. De todos os seus pecados no fim de sua vida. Não sede descrentes, pensando isso ser impossível. É fácil para mim, pois sou a mãe do Rei dos céus, e ele me chama cheia de graças. E sendo cheia de graças, posso dispensá-las aos meus filhos. Olha que beleza. Veja só quanto Deus é misericordioso, quanta graça está disponível para nós. Basta escutar o que Nossa Senhora está dizendo. Veja lá, eu disse para você prestar atenção no pena e culpa. Por que pena e culpa? Quando você confessa um pecado a um sacerdote, você recebe o perdão dos seus pecados, você recebe o perdão da culpa. Você tem culpa naquela, tem culpa no cartório, né? Assim, sem culpa aquele pecado. Então você foi lá, se confessou com o sacerdote, você recebeu a absolvição da tua culpa. Mas a pena, ela permanece. E essa pena vai precisar ser expiada de uma forma ou de outra. Acontece que você não sabe o tamanho dessa pena. Antigamente a igreja, se você pegar o manual de indulgências, a igreja dava assim, né, 2 Pai Nossos vão aplacar essa culpa que você tem, beleza? E dava, né, quanto que era, 10 anos de purgatório ou 2 Pai Nossos, coisa assim, né? Mas agora não é mais, a igreja inteira é diferente. A pena, quem decreta por fim é Deus, porque Ele sabe o tamanho da tua culpa e quanto ainda está engravado na tua alma. Então você vai, no fim das contas, ter que fazer penitências nesse mundo, rezando de joelhos, fazendo isso, se martirizando, fazendo algum sacrifício, jejuns, ou o que faltar será expiado então no purgatório. Acontece que Nossa Senhora está trazendo essa mensagem ao bem-aventurado Alano, e olha o que ela diz. Ela diz que será recompensado quem perseverar nessa prática do Santo Rosário, rezando todo dia, rezando e meditando todos os dias. Ela obterá completa remissão da culpa e da pena. Ou seja, tudo o que você teria que pagar no purgatório não terá mais, porque você é um devoto de Nossa Senhora. E essa é uma graça especialíssima que só por intermédio de Nossa Senhora nós podemos obter. Só por intermédio dessa oração. Ah, mas eu rezo tudo. Perfeito, você reza, mas os méritos de Nossa Senhora são muito maiores do que você. Né? Tá entendendo? As tuas orações, elas são interpretadas de um jeito por Deus. Já as orações que chegam por intermédio de Nossa Senhora chegam de outra forma ao coração de Deus. E é aqui que entram os méritos. Veja a graça que está aqui sendo dita para nós. Né? Aí lá o São
Luís Maria Grignon de Montfort, que ele escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, um dos maiores mariólogos da história da Igreja, ele vai escrever lá, né, vai escrever assim sobre Nossa Senhora, né? A Santíssima Virgem revelou ao bem-aventurado Alain de la Roche que depois do santo sacrifício da missa, que é o primeiro e mais vivo memorial da paixão de Jesus Cristo, não havia devoção mais excelente e meritória que o rosário, que é como que um segundo memorial e representação da vida e da paixão de Jesus Cristo. Então veja bem, que importante. Então, primeiro e mais perfeito memorial, né, que se pode ter é o sacrifício da missa. Mas, veja, hoje nós nem em missa nós temos mais disponível, porque está tudo parado, tudo trancado. Existe essa oração do Santo Rosário, ela supera em todas as outras, né? Tanto em méritos como em devoção. É algo extraordinário o que se predispõe através dessa oração. O Papa Gregório XIII, né, disse certa vez que o rosário nos foi dado do céu como meio de aplacar a ira de Deus e de implorar a intercessão de Nossa Senhora. Veja só, se você tem dúvida, né, é um castigo que nós estamos vivendo, o rosário é a solução, né? Podemos estar vivendo, pode estar vindo um castigo tremendo sobre o mundo, né? E é fácil a gente constatar isso, porque o aborto está sendo aprovado, o homossexualismo é normal e estão ensinando as crianças a serem assim, né? Sendo que a Sagrada Escritura diz que é um ato abominável, né? Tantas outras situações, né, estão sendo incentivadas como se não tivesse problema nenhum, está tudo certo, né? Mas em especial a questão do aborto, a questão da moral, a questão do afastamento, de esquecer Deus. Veja só, hoje, né, um ato foi feito. Cadê os outros atos que poderiam ser feitos, né? Muita coisa, claro, a gente sabe, o nosso querido bispo aqui, ele está providenciando várias coisas, mas como seria interessante daqui a pouco ter um ato de consagração, levá-lo na cruz, colocar na frente da igreja, fazer um ato de consagração da cidade de Chapecó, da diocese de Chapecó, para lavar essa cidade com o sangue de Cristo, para proteger, para eliminar todo um ato pleno, público, como fez o Papa em Roma, fazer aqui, fazer em outras dioceses, fazer. A gente não vê essa mobilização. A gente vê, não, vamos respeitar as autoridades civis. É claro que a gente precisa respeitar, isso precisa ser levado em consideração. Mas aonde fica a nossa fé nessa questão? Né? Onde fica a importância que se deve ser dada ao remédio que o céu tem nos dado? A oração do rosário, onde fica assim, nessa fé de fato combater isso com fé, se preciso for, né, que medo devemos ter, nós que confiamos em Cristo, na ressurreição, nós que já estamos, segundo a palavra de Deus, já não morremos, nós já não morremos, já estamos, já começamos a eternidade nesse mundo, né? Teremos simplesmente uma Páscoa, uma passagem. Então, porque Jesus já conquistou para nós, então nós que cremos, estamos prostrados por causa de um... Claro que é importante uma gripe, uma pandemia, mas é o mundo que está dizendo isso. Mas Deus é maior. O rosário é muito maior, Nossa Senhora é muito maior do que isso. Vocês estão entendendo? Papa Júlio III afirma que o rosário foi inspirado por Deus a fim de que o céu fosse mais facilmente aberto a nós, através dos favores de Nossa Senhora. Então são inúmeros papas que vêm dizendo isso, inúmeros santos falando isso. E a nossa fé fica onde? O Padre Pio, né, mais recentemente, Padre Pio chamava o rosário de a arma, a bomba atômica de todas as orações. Veja só, a bomba atômica de todas as orações. E perceba que a bomba atômica está disponível ao mais simples dos seres humanos. Aquela pessoa que não sabe ler, não sabe escrever,
ela tem o poder de acionar lá, apertar o botão da bomba atômica. Agora eu vou explodir com esse vírus, vou explodir com esse problema, vou explodir com essa situação. Reza o rosário, a bomba atômica das orações. E a gente não entende o que é o rosário. Vamos falar um pouco sobre como que a gente deve rezar o rosário, então, né? O Santo de Montfort, né, que a gente falava há pouco, ele vem nos falar de 2 erros muito comuns das pessoas que se colocam a rezar o rosário. Veja, é preciso que a gente atente sobre isso, né? O primeiro erro que ele relata é que a gente, às vezes, na pressa ou conforme a gente vai rezando diariamente, a gente passa a criar uma rotina e passa a não formular de uma forma muito desdenhosa as intenções do rosário. Então o primeiro erro é esse, não formular intenções no rosário, né? O segundo erro que ele vai colocar é que muito frequentemente nós, quando rezamos, nós costumamos ter em vista o fim da oração, porque a oração ela se estende um pouco, né? A gente quer terminar logo. E esse é um erro tremendo. Então a gente come palavra, a gente reza depressa, a gente reza sem contrição, a gente reza de qualquer jeito. E a gente quer chegar ao fim. E chegando ao fim, termina de qualquer jeito e pronto. Você não faz isso nem como pessoa que você encontra, né, que você não conhece, você não faz isso, você vai conversar. Mas com Deus você faz, com Nossa Senhora você faz. Então, você trata como se não fosse nada, não é? E se esquece de que de fato você deve se entregar nessa oração. Então, São Luís dizia: é uma pena ver como a maior parte das pessoas rezam o rosário. É uma pena ver esse comportamento. É triste porque elas estão desperdiçando o tempo, elas estão fazendo alguma coisa muito mal feita, né? Ele acrescenta, ele explica, né? Não se cumprimenta desse modo nem o ridículo do homem, né? Nem o último dos homens se cumprimenta dessa forma. Quanto mais Jesus e Maria, você vai falar assim. Nossa Senhora, quando aparece em Garabandal, ela pega algumas crianças, algumas meninas lá, e ela ensina a rezar o rosário. Ela vai ensinar a rezar o rosário de uma forma lenta e meditada, ou seja, meditando o rosário, se deliciando com as palavras, se deliciando com aquela meditação, entrando, se colocando naquele cenário, se colocando, sentindo o que está acontecendo naquele mistério. Vejam, antigamente eram 3 grandes mistérios, né? Se subdividiam em 5 submistérios cada mistério. Mistérios gozosos, mistérios dolorosos e gloriosos, né? Santa Faustina recebeu a mensagem de Jesus dizendo que da Polônia viria uma luz ao mundo, né? Se reconhece que da Polônia veio o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II instituiu os mistérios luminosos. Né? Então, hoje são 4 grandes mistérios, por isso nós temos 20 submistérios, digamos assim, né? Então, em cada mistério que você vai penetrando, nesses mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos, você entra, você revive aquele mistério nessa oração. Esse é o jeito que agrada a Deus, que os santos nos dizem, que Nossa Senhora vem ensinando como rezar e demonstrando que precisa ser feito assim. Essa é a forma que aplacaremos a ira divina, que atrairemos a amizade de Deus sobre nós, sobre nossa sociedade, sobre nossas casas, nossas famílias e sobre tudo que a gente fizer. Ok. Por que é então que eu devo rezar o rosário? Vamos ver. Alguns argumentos simples, né, para que a gente tenha em mente o quanto é importante. Ao Beato Alano, Nossa Senhora vem dizer que se esses míseros pecadores rezassem frequentemente o rosário, participariam dos méritos da minha paixão e eu, como seu advogado,
aplacaria a justiça divina. Veja que interessante isso. Né? Santo Alberto Magno, mestre de São Tomás de Aquino, certa vez disse lá, sobre por revelação de simples de herança, né, a meditação da paixão de Jesus Cristo, é mais meritória ao cristão que jejuar pão e água todas as sextas-feiras de um ano inteiro. Então veja só, o simples ato de você pegar um dia e meditar a paixão e ressurreição de Jesus. Só você meditar isso aí, só você fazer isso aí, um dia vale mais do que você jejuar por um ano inteiro. Tá entendendo? Como como atrai graças extraordinárias, né? Ou mesmo se você citasse 150 salmos, é muito mais meritório. Né? Em Fátima, Nossa Senhora, lá no ano de 1917, era um ano que, né, a Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918. Nossa Senhora aparece em Fátima no ano de 1917 e vai dizer assim: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Então ela dá como solução para o fim da guerra. Será que uma crise, uma pandemia de um vírus aí é maior do que os méritos de Nossa Senhora de Jesus Cristo? Pelo amor de Deus! Vamos colocar as devidas proporções em seu devido lugar. Né? O padre Dollars, né, conta que Santíssima Virgem declarou ao venerável São Domingos que todas as vezes que um fiel recita o rosário com as meditações dos mistérios da vida e da paixão de Jesus Cristo, e que esse fiel esteja em estado de graça, ele obtém plena e inteira remissão de todos os seus pecados. Veja, né, voltando atrás, que eu tinha falado que Nossa Senhora tinha revelado a um outro santo, né, Alano, né? Agora já para São Domingos, também revela que todos os seus pecados são perdoados, a remissão é completa da culpa e da pena. Veja como se complementa, né, ao longo do passar do tempo na história da igreja. Padre Schiffer, né, que estava na explosão da bomba atômica no Japão. A bomba atômica então foi largada lá em Hiroshima, né, em Nagasaki, no Japão, e explodiu com tudo. Se foi tudo, devastou totalmente aquelas duas cidades. Acontece que existia um lugar bem no meio ali, bem no centro, onde a bomba atômica caiu, que não aconteceu nada. E aí o mundo inteiro foi investigar o porquê, né? E aí o padre Schiffer vai dizer, ele estava lá, ele vai dizer: naquela casa se rezava todos os dias em comum o Santo Rosário. Por isso foi protegida por Nossa Senhora. Uma bomba atômica não conseguiu devastar. Então tudo foi queimado ao seu redor, tudo foi devastado, menos aquela casa. Caros filhos, né, em Medjugorje, no ano de 1985. Caros filhos, eu vos exorto a convidar todos à oração do Rosário. Com o Rosário, a veneração vencerão todas as dificuldades que Satanás, neste momento, quer colocar no caminho da Igreja Católica. Vocês todos, sacerdotes, rezem o Rosário. Consagrem tempo ao Rosário, disse Nossa Senhora. É importante, gente, é mais importante que comer, rezar o rosário. Mais importante do que tudo. Porque a comida ela vai alimentar só o corpo. E amanhã a gente vai ter fome de novo. E a gente vai morrer. O rosário é importantíssimo. Por fim, queria trazer para vocês, né, 15 promessas que Nossa Senhora fez a Alain de la Roche no século XV. Nossa Senhora vai dizer 15 promessas. E veja que interessante. Primeira promessa: quem me servir constantemente rezando o meu rosário receberá qualquer graça especial. Já no a primeira mensagem que ela diz, né, a primeira graça, né, a primeira promessa, né, é uma promessa, né, que Nossa Senhora dá a esse servo, Alain de la Roche, né, ela vai dizer: receberá qualquer graça. Meu Deus do céu, ela não está colocando, né, um empecilho nessa graça. Não, está dizendo qualquer. Se você rezar, perseverar nessa oração, vai receber qualquer graça. A todos aqueles que devotamente rezarem o meu saltério, segunda promessa, né? A todos aqueles que devotamente rezarem o meu saltério, prometo a minha especialíssima proteção
e grandes graças. Terceiro, o rosário será uma arma potentíssima contra o inferno. Destruirá os vícios e o pecado e abaterá as heresias. Tem vício na tua vida, tem vício na tua casa, tem vício aonde? Tem pecado aonde? Com o rosário vai ser dizimado. Ah, você não consegue compreender, tem um problema de compreensão da fé, da doutrina da igreja, vai ser dizimado através da oração do rosário. Nossa Senhora vai infundir, vai derramar essa graça dentro da tua alma, você vai ser claro como mais clara das luzes o entendimento da nossa fé. Quarta promessa. O rosário fará florescer as virtudes e as obras santas, fará conseguir às almas as copiosas misericórdias de Deus, desapegará os corações dos homens do amor vão do mundo e os levará ao desejo das coisas eternas. Ó, quantas almas se santificarão por este meio. Quinta promessa. A alma que se recomendar a mim como o rosário não perecerá. Você entendeu o que está dizendo aqui? Eu vou te explicar. Você não vai para o inferno. Se você rezar o rosário todos os dias, aconteça o que acontecer, você não vai para o inferno. Sexta promessa. Todo aquele que rezar devotamente o rosário com a contemplação dos seus sagrados mistérios não será oprimido pelas desgraças. Opa! O que nós estamos vivendo agora no mundo não é uma desgraça esse negócio aí? Nós não seremos atingidos. Se rezarmos o rosário todos os dias, você não será acometido por essa doença. Não será castigado pela justiça de Deus. Olha só, é um castigo de Deus. Não se abaterá sobre ti, porque você está sob o manto de Nossa Senhora. Você está junto dela. Você está protegido por essa oração. Por essa oração do rosário. Não será castigado pela justiça de Deus e não morrerá de morte repentina. Mas se converterá se for pecador. Se conservará em graça se for justo. E se fará digno da vida eterna. Oh, beleza. Olha que poder essa promessa. A sexta promessa é extraordinária. Né? Sétima promessa. A sexta promessa diz tudo que nós precisamos saber sobre a pandemia do coronavírus. Tem medo de ter contato com as pessoas, de ajudar alguém, de fazer qualquer obra, fazer qualquer coisa. Você reza o rosário todo dia, é uma promessa de Nossa Senhora aqui. A promessa está dizendo que a justiça de Deus não será aplicada sobre ti, não será oprimido por nenhuma desgraça. Ó, os verdadeiros devotos do meu rosário não morrerão sem os santíssimos sacramentos. Sétima promessa, né? Oitavo, os que rezarem o meu rosário terão em vida e na morte a luz e a plenitude da graça. E em vida e na morte serão admitidos em particular dos méritos dos bem-aventurados do céu. Nona promessa, os devotos do meu rosário que forem para o purgatório, eu os libertarei no mesmo dia. Meu Deus do céu! Então veja só, você é devoto do rosário, mas de vez em quando você fala e tá, faz aqui e tá, mas você é devoto do rosário. No mesmo dia que você for para lá, Nossa Senhora vai te libertar, abençoado. Está entendendo o que é isso aqui? Ó, décima promessa, os verdadeiros filhos do meu rosário gozarão de grande glória no céu. Oh, beleza, né? Às vezes você pensa, eu já parei para pensar assim, nesse mundo, pá, tem muita gente rica, né? Tem muito dinheiro, meu, como essa pessoa é abundante. No céu também tem uma gradação. No céu tem gente que tem muita glória, a forma de riqueza. E você vai ser um desses se você for devoto do rosário. Quer ser rico, você quer ter... Todo mundo é, né? No céu, não falta nada mais. Quer ter grande glória lá? Reza o rosário. Né? 11ª promessa. Tudo o que for pedido por meio do rosário será concedido. Meu Deus do céu. Está confirmando o que diz lá no primeiro, né? Primeira promessa. Ó. Tudo o que for pedido por meio do rosário será concedido. 12ª promessa. Os que propagarem o meu rosário serão por mim socorridos em todas as suas necessidades. Meu Deus, se eu fosse você, já saía amanhã dando o rosário para todo mundo. Levando, ensinando como é que faz a rezar o rosário. Olha que promessa extraordinária.
A 13ª promessa, eu conseguirei do meu divino Filho que todos os da confraternidade do Rosário tenham por seus confrades todos os da corte celeste, em vida e na morte. Todos os santos do céu, todos os anjos, né? Ah, que loucura! Quanta graça! 14ª promessa. Os que rezarem o meu rosário são meus filhos e irmãos de Jesus Cristo, meu unigênito. Quer graça maior que essa? Então veja aqui a 15ª. A devoção ao meu rosário é um grande sinal de predestinação. Quer saber se alguém é próximo de Deus, que é predestinado ao céu? Veja se essa pessoa reza o rosário, pronto. Quer saber se você tem a devoção ao rosário? Opa, não tem? Começa a se preocupar. Começa a se preocupar porque você já não tem esse sinal de predestinação. Pode ter outros, mas esse você não tem. É um caso preocupante. Eu, se fosse você, começaria agora. Amém? Então, que com essas breves palavras, nós possamos ter a certeza, possamos estar fundamentados, possa brotar no nosso coração essa vontade, essa fortaleza. É uma fortaleza mesmo de Deus. É a couraça de Deus, é a fundamentação na fé, na graça dos santos, no poder de Deus, através da intercessão de Nossa Senhora, numa oração que é uma bomba atômica mesmo, sobre todos os problemas, sobre todas as situações das nossas vidas, sobre todos os tipos de doenças, todos os tipos de problemas que a gente possa ter nesse mundo, que nós possamos ter essa certeza. Queremos salvar o mundo dessa pandemia? Rezemos o Santo Rosário. Amém? Que Deus nos abençoe por intermédio, por intercessão e pela proteção de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.